Você vai pôr um filtro pra ficar bonita? Ah, mas você é fácil, né? Você tem uma loja. Aí, não. Ah, é que você não tem filho. Não, é que você não tem... Não, pô. A galera acha que é... Você não levou... Até golpe eu levei, né? Bem-vindo a mais um Podback, que nossa convidada de hoje, Tati Nandes, conhecida. Tati, prazer te receber aqui, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito legal essa ideia. Boa tarde, meninas. Boa tarde? Boa tarde, menina. Quer dizer, vocês vão estar vendo a hora que vocês quiserem, né? Mas essa é a Tati Nandes. Tati, conta um pouquinho de você, vai. Casada, solteira, Então, o que você faz da vida? Eu sou a Tati Nandes, sou mãe de dois filhos, tenho um filho que é meu rapinha do tacho, de 5 anos, e uma moça de 16. No momento, hoje eu estou solteira, acho que é recente, estou solteira. Ainda estou me acostumando com isso. Você tem mais uma dificuldade, né? Assim, Tati, para todo mundo que pensa que tua vida é um mar de rosa, a gente vai começar a descobrir a Tati Nandes de verdade aqui. Tati, vamos lá. Todo mundo pensa que pra você a vida foi sempre fácil. Sempre foi fácil assim, Tati? Ou não? Ou é mais a tua maneira que você encara as coisas? Eu acho que é bem isso. É a maneira que eu encaro mesmo. Eu sempre tento ver o lado positivo. A minha mãe fala que eu sou meio poliana, assim, sabe? Não sei se vocês sabem da história. Poliana? A história da Poliana, que sempre vê o lado... Aquela Poliana que tem um livro, Poliana, ela sempre vê o lado positivo, o lado bom das coisas, né? Uhum. Então, assim, eu sempre foco, não vejo o problema, eu sempre foco, tipo, na energia positiva mesmo, eu acho, assim. Então, se tem um problema, vamos encarar o problema, vamos aprender com o problema e é isso. Legal, a gente antes de gravar, a gente faz um bate-papo aqui, eu perguntei, Tati, me fala, né, qual o desafio para você ter chegado onde chegou e ela... Não, eu falei, mas pô, Tati, mas você passou por isso, ela... Ah, é verdade, eu passei por isso. Você nem lembra, né, Tati? Assim, você vai passando pelas coisas e aquele negócio de ser mais importante o processo do que o resultado final, né? É gostoso quando você curte esse processo. Eu tô, na verdade, se policiando para isso, aprendendo, assim, a aproveitar o processo, a curtir o processo, porque igual eu brinquei com você, né, que eu tô numa fase, tipo, eita atrás de vixe, não sei se vocês já ouviram essa expressão, então eu tô mais ou menos nessa fase aí de, né, separação, e aí tudo novo, e ainda empreendedora, mãe, metas, então eu tô bem nessa fase bem turbulenta, e aí, mas eu tô tentando aproveitar o processo, aprender com o processo, ser feliz no processo. Então, é isso. Legal, Tati. Vamos lá, BAC. Como é que você conheceu a BAC? Eu conheci a BAC por acaso. Eu acho assim que eu virei empreendedora por acaso. Em 2019, né, meu filho tem 5 anos, como eu disse, e vai fazer 6 agora em agosto, e vão fazer 6 anos quase que eu sou vendedora, né, representante. Em 2019, quando eu estava grávida, eu era corretora e não queria mais ser corretora. E aí eu vim embora para Campo Grande. Corretora de grãos lá em Cidrolândia. Lá em Cidrolândia. E aí, na época, eu conheci, a minha mãe conheceu uma revendedora, e aí ela falou, Tati, por que você não vende semijoia? E eu falei, ela falou, olha, você é vendedora, né? Ela falou que não tem investimento, que é muito bom isso, porque na época eu não podia investir nada, né? Porque eu fiz toda esses gastos de mudança, cancelar contrato, tudo. Então a gente teve um gasto muito grande, eu não podia investir. Ela falou que não tem investimento. E aí foi assim que eu conheci a BAC. Meu filho tinha 17 dias, foi em setembro de 2019. E na época era como uma renda extra, assim, até eu vou vendendo e até eu voltar para a área comercial. Sim, porque você não via, você via como uma renda extra. Como uma renda extra, como é que eu vou viver só disso? Meio impossível, né? Nem tinha pretensão, assim, só que eu gostava de acessórios, então isso me ajudou bastante, né? Desde sempre, eu sempre acreditei no poder que o acessório tem para transformar um look, para aumentar a autoestima, para dar esse empoderamento, que é o que eu vendo, o que eu ofereço para minhas clientes, para as minhas gatas garotas. E aí, na época,
Aí passou isso, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro eu comecei a fazer as entrevistas para voltar para a área comercial. E aí foi passando, na época era Refrico, fui fazendo as primeiras fases, passando nas fases, né, de entrevista. E aí estourou a pandemia. Aí parou as contratações, na verdade na época estavam mandando embora, foi aquela loucura. E eu fui até para a chácara e eu continuei vendendo. Então isso me encantou, porque assim, a maioria das pessoas estavam naquele desespero de pagar conta, de sendo mandada embora, e eu tranquilamente vendendo para as clientes por telefone, nos encontros, né, assim, entre a família mais, né? E mesmo lá na chácara. Então, e aí eu falei assim, olha, eu acho que é isso. Foi na pandemia que eu virei a chave, que eu falei, não quero mais. E o legal é que a tua chave, uma coisa que eu acho muito legal em você, Tati, talvez um dos teus segredos, a gente já vai falar deles, é sobre você ter um propósito, né? Da mulher sair dali mais bonita, com autoestima maior. E é um propósito verdadeiro, né, Tati? Importante aqui que a gente fale que não é, vou falar que ela tá linda pra ela ir lá pra casa dela, a hora que ela vira as costas e falar, essa menina acreditou em mim. Não, é uma coisa realmente que eu acredito. Te motiva, assim, que te dá um gás, assim, maior. É justamente isso. Eu acho que quando as pessoas, você e outras pessoas, o que é, né? Qual que é fala o segredo, o que você faz para vender tanto, né? Porque como que você está batendo as metas? E acho que é justamente isso. A questão de autenticidade, né? Que essa sou eu realmente acredito no poder do acessório, como eu disse para vocês. Independente, antes de eu não usar semijoias, eu usava muito acessórios, bijus. E aí quando eu comecei a vender, agora eu sou... Inteira, Bate. Eu uso muito. Então, assim, eu acredito nesse poder. Então, é diferente, tipo, do como e do o quê. O que você vende? Semijoias. Como que você vende? Eu faço visitas personalizadas, que também é isso. Eu não tenho loja online, física, né? Eu tenho loja online, né? Uma página no Instagram, nas redes sociais, o WhatsApp. O uso dessas ferramentas e faço visitas personalizadas. Então, eu vou até a cliente. E eu acho que a diferença é o porquê que eu vendo semijoias. E é justamente o que você falou. Por que eu vendo semijoias? Porque eu acredito nesse poder da pessoa com o acessório, da transformação que o acessório faz no look. E 5, 6 anos você já foi vendo a transformação de muita gente. Não é só acreditar, né, Tati? É você, ver uma pessoa que de repente uma autoestima mais menor, alguma coisa assim, começando a se sentir bonita. E aí uma mulher que com autoestima alta, a vida dela muda, né, Tati? Não, ela encara qualquer coisa, o trabalho, ela tá... São peças, né, eu falo que são peças que ela pode ir trabalhar, ela pode ir numa social, ela pode encontrar o namorado, ela pode encontrar as amigas, então são peças atemporais e é pro dia a dia. Então... Legal. Tati, voltando, conheceu a BAC, começou a revender BAC por uma opção para ganhar uma renda extra, veio a pandemia, ficou sem opção, começou a só fazer isso, porque não tinha outro trabalho, ninguém estava contratando, e aí foi que você foi começando a aumentar as suas vendas. Aí foi sempre daí em diante, só aumentou, ninguém te deixou de pagar, foi tudo certo, como é que foi, Tati? Quem olha pra Tati, não, Tati, pra você é fácil, todo mundo te paga. Como é que é, Tati? Levou algum calote, assim? Conta pra gente. Levei. Eu acho que nesses 6 anos quase que eu vendo, né, que eu sou representante, vendedora de acessórios, que eu virei a chave, que hoje eu me tornei assim, eu falo que eu não sou só uma representante, eu sou uma empreendedora no ramo de acessórios, né? Essa eu não tenho fixo, não quis voltar para o CLT na época, gente, quando começou a voltar, normalizar a vida, né? O pessoal da Refrico entrou em contato, vamos voltar à contratação e eu já não queria mais. E aí, como o Gui falou, eu comecei a vender e eu sempre vendi bem, né? Só que eu vendi assim, em torno de, na época, quando eu ia fazer um acerto, foi aumentando de 4, 8, 18, o máximo que eu vendi era 18 mil, 15 mil. E nesse meio tempo de acertos, eu levei um golpe de uma estelionatária na época, que foi bem assim difícil, foi bem numa época que eu falo que foi quando eu decidi que eu ia virar empreendedora, que eu gostei da área,
né, de visitar os clientes, adorava o que eu fazia. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, vou me tornar empreendedora no ramo de acessórios, vou focar nisso. E levei esse golpe. Foi uma rasteira que eu falava assim, gente, e agora? Como assim? Vou ficar negativada numa área que eu gosto. Imagina, seu nome sujo, né? Como que você vai vender? Porque hoje ninguém te dá, né, a mão, assim, ninguém te ajuda com você negativada nos acessórios, nessa área. E aí foi quando a BAC me ajudou muito na época, porque eu cheguei, fui muito sincera, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eles me fizeram uma proposta, me apoiaram, me ajudaram, e eu continuei vendendo as semijoias, consegui acertar, porque na época eu, né, fiquei negativada, e eles me ajudaram bastante. Então eu acho que foi nesse tempo assim, tipo, foca no que você precisa fazer. Né, assim, você fica, eu acho que na época que eu levei o golpe, você fica pensando, gente, mas por que, né? Você tá ali tentando ajudar, você tá fazendo o seu, tá fazendo o seu corre, tá trabalhando, vendendo sua semijoia, como que a pessoa vai lá, por que ela faz isso com você? E aí, mais aquela coisa, na época, depois eu fui entender o que aconteceu, porque aí, depois eu fui entender que aí até agora eu falo que falo que a gente fez um tratamento holístico e eu entendi que, de certa forma, eu precisava passar por isso na minha vida, né, pra fazer minha revolução humana e até mesmo... Mas, cara, até nisso, Tati, você entendeu? Levou um golpe, tudo, pô, estelionatário, e a maneira como você enxerga isso é muito legal. E a gente ajudou, sim, a gente colocou algumas regras que você tinha que cumprir pra gente continuar te ajudando, e assim, não foi fácil, né, pô, menos mercadoria para você vender, você tinha que vender bastante, até que você foi pagando, e como é que foi quitei minha dívida? Até me arrepio falar, tá? Gente, eu também lembrei agora, foi muito gostoso isso, porque assim, na época eles começaram, tipo, diminuíram a quantidade de peças, e aí pra não diminuir tanto as peças, eu comecei a pegar peças mais em conta. E na época, quem é antiga aí de BAC, né, eram peças que eram, tipo, estavam numa promoção de R$35. Gente, eu pegava todas elas. Eram anéis grandes. Eu achava... Comecei a vender. Tudo que eu comprava na época... A Vitória falava que eram as compras do Guilherme ainda. E era mesmo. Eu lembro que tinha um anel de ouro grego. E aí eu comecei a usar e comecei a vender. Então eu vendia e voltava. Essas peças mais em conta pra regularizar, né? Na época dessa época aí, que pra E aí a gente conseguiu quitar, né, Tati? Foi no difícil. dia que eu quitei, que aí eles parcelaram, né, tudo, e aí eu fui pagando, porque também, né, a gente negociou, e aí eu fui pagando gente, eu nem acreditei, foi tão gostoso que, assim, zerei, né, tipo, nossa, eu consegui. E foi mais uma virada, né, Tati? Porque depois que você quitou, você começou a me desafiar. Porque assim, agora que eu quitei, Guilherme, então tá bem, agora eu quero um computador porque eu preciso me organizar. Eu falei, não, Tati, não dá, né? Um computador não tem como. Ela falou assim, Gui, mas quanto que eu preciso vender para ter um computador, lembra? Eu falei, Tati, ela tinha vendido 18, 15 mil? Eu vendia em média isso, 18 por acerto, 18, 15. Aí eu falei, Tati, se você vender 30 mil, você tem um computador. E beleza. E eu coloquei assim, falei, ela não vai bater, né? Aí ela chegou no primeiro mês, né, na metade do tempo ali que as revendedoras BAC têm para acerto, né, que é de 2 meses, ela não tinha vendido nem metade disso, faltava umas 2 semanas, não estava nem perto, e eu nem comprei, né? Mas falei, não vai vender, não vou comprar um computador aqui para ficar parado, né, um notebook. Sei que na última semana, né, Tati, o que aconteceu? Você falou assim, quer saber uma coisa? Vou desandar a vender aqui. Eu acho que na época eu comecei a entrar em contato com as minhas... aumentar, porque assim, o que eu pensava, né, que eu falava para todo mundo que me pergunta, eu precisava aumentar o meu ticket médio, porque vender para as mesmas pessoas, só que um valor maior para elas. E eu falo isso, gente, é muito mais fácil você vender para a mesma do que para novas clientes, né? Só que eu precisava aumentar o ticket médio. Todas as minhas clientes já compravam. Eu tenho várias clientes que compram desde que eu comecei a vender. Eu falo que elas têm eu como despesa fixa. Então, ela tatinantes, acessórios, igual água, luz, telefone.
E aí eu queria aumentar isso, então eu falei, vamos começar a aumentar. A pessoa que vai comprar um brinco, eu fazia a pessoa comprar o piercing fake, aumentava. E aí eu comecei a entrar em contato também com a minha lista, nessa época, que foi para bater os 30 mil, com a minha lista de contatos do Facebook. Que é aquela lista que você não fala tanto, são pessoas que estudou com você no primeiro grau, no ensino médio, você fez um curso e tal, estão ali. E todas as pessoas têm, mas muitas poucas. E aí você não tem tanto contato, né? Eu comecei a mandar, oi, boa tarde, lembra de mim, ó. Tudo bem, eu vi que, porque eu fazia meio que stalkeava, né? Eu comecei a vender semijoias agora, vamos agendar uma visita. E aí foi funcionando, e aí eu fui aumentando, entrando em contato, e aí quando eu vi, nem acreditei, gente. 30 mil, ela chegou lá pra fazer o acerto, eu falei, Tati, deu 30 mil, pagou tudo. Cadê meu notebook? Cara, eu não tinha comprado notebook, até que a gente foi almoçar no shopping pra gente, comemorar. Nem eu acreditava, nem ele. Perdi a senha do meu carro, você lembra que a gente ficou lá 1 hora pra pegar uma outra senha? Aí a gente foi lá, comprou o notebook, entregamos, isso foi super legal. Depois do notebook... Foi muito. Gui, quero um celular, um iPhone, né? Não, mas que o meu iPhone. Um iPhone, pô, mas um iPhone? Não, então 50 mil. Adivinha o que aconteceu? 2 meses a Tati bateu os 50 mil, ganhou o iPhone. E Tati, e com isso você causou uma revolução na minha empresa. E aí eu tenho que te agradecer por isso. Porque daí as pessoas viam você batendo, se inspiravam em você, mas nem todo mundo tem essa audácia que você tem para largar tudo e vender 30 mil por mês. Mas elas queriam também uma premiação, alguma coisa assim. Eu falo que se eu consigo, todas conseguem, viu? Se eu conseguir, todas conseguem. Só fazer o que ela vai falar aqui hoje, né, Tati? E aí a gente criou o plano de fidelidade BAC, que é o Hoje é por conta da BAC, para todas as mulheres. Se você não consegue vender 30 mil em um mês, como a Tati vende, de repente você vende 30 mil em 6 meses e ganha um computador, uma televisão, uma massagem, ou um almoço, ou uma viagem para Bonito, para você levar o seu marido, que às vezes, né, te ajuda. Então, a gente acabou criando esse programa super legal, que a Tati... Aí eu falei assim, o que eu vou criar para a Tati? Né? Porque assim, eu criei as metas da BAC e uma para a Tati. Falei, Tati, se em um ano você vender 150 mil, você ganha 15 mil reais em dinheiro, fora a comissão que ela já ganha. Ela falou, Gui, então beleza. E foi que a gente criou o Hoje é por conta da BAC, que não é só dinheiro, é também uma maneira de recompensar essas mulheres maravilhosas que tem aqui na BAC, que colocam mãe, marido, irmã, filho, tudo em primeiro lugar. Então a gente quer que elas saiam para jantar, a gente quer que elas vão comprar um sapato na Schutz, que elas vão comprar várias coisas para ela utilizar, né? É a experiência, né? Eu acho assim, igual quando o Gui falou, né, assim, que eu queria, né, porque depois do notebook, teve o iPhone, e eu lembro que eu falei assim, agora eu quero um carro. Era, o que você quer agora? Um carro. Ele Tati, agora um carro, não vai dar pra eu te dar um carro, né? Tipo, aí falou, mas aí foi quando ele teve a ideia dos 15 mil. Falou, a gente falou assim, quanto você precisa de uma entrada para dar um carro? Seria, tipo, pagar a documentação, uma entrada, aí falou, 15 mil. E aí falou, então você vende, né? E aí então, fez esse prêmio aí, estipulou em valores, que seriam 150 mil, 15 mil. Isso. E eu acho legal, porque na época eu até brinquei com ele, gente, né? Nem sei se pode falar isso, porque eu falei assim, eu quero ganhar 50%. Olha a audácia da pessoa. E aí eu falei assim, ele falou, mas Tati, como assim? Eu quero ganhar 50%. Aí ele falou assim, não, então não dá, porque... E eu acho que ele me explicou, e na época eu super entendi, que se você ganha 50%, vira como salário, que é o que o Gui acabou de falar. A gente acaba ganhando a sua comissão, e você paga a conta, sempre prioriza as contas, a gente como mãe, marido, esposo, todo mundo, menos você. Você não deixa, tipo, você nunca ia falar assim, eu vou comprar uma viagem para Bonito. Eu vou comprar que seja um notebook. Eu vou comprar uma televisão. Sempre tem uma conta chegando, sempre tem. Pô, mas se meu filho ficar doente, não tem dinheiro, né? A gente nunca vai, essas coisas, tipo uma viagem para Fortaleza, tem várias coisas, né, dentro do um cruzeiro. Acho que tô querendo um cruzeiro, hein, gente, nessa minha atual. Na próxima. Na minha próxima meta, acho que é um cruzeiro.
Então eu acho que a gente sempre acaba priorizando outras coisas. Eu super adorei isso, porque é uma experiência que a gente vive. Igual esses dias teve uma meta que fora do... é por conta da BAC, né? Acho que era uma outra meta que vocês lançaram, não lembro qual que era a meta, mas eu sei que eu ganhei um outdoor. Ah, verdade, Gente, Tati. que experiência maravilhosa. Tipo, Tati tava nos outdoors aí pela cidade, era quem vendia mais personalizado, acho que era isso. Eu acho assim que eu compraria um outdoor? Acredito que não, no momento, assim, não investiria nisso, né? Tenho outras prioridades. Mas é exatamente isso. É muito... E você não tinha opção, ou você aparece no outdoor, ou você recebe o dinheiro que nós íamos gastar no outdoor para você. Não, você vai aparecer no outdoor. E aí, quando você aparece... Quando a minha cliente viu, gente, minha cliente que viu. Como assim, a minha... A gata garota, eles me chamam de gata garota porque eu chamo elas de gata garota, né? Por isso que ficou gata garota, na verdade. Aí, como assim a gata garota tá no outdoor e não fala nada? Gente, foi muito, muito gostoso a experiência. É legal, essas são experiências, né, Tati? Falando em experiências, Tati, o nosso maior prêmio, fora a comissão aqui, são 15 mil reais em dinheiro. E a Tati já ganhou 2 vezes isso. Então a Tati, fora a comissão, já ganhou 30 mil reais em dinheiro da BAC. Tati, muita gente de casa às vezes até se pergunta se é verdade, se ganha mesmo os 15 mil reais. E aí, é o dinheiro de verdade ou é de mentirinha? Ganha, gente. Não, e eles fazem questão de sacar o dinheiro e você pega a cédula, joga, é uma festa, né? Joga pra cima. As câmeras mostram o básico. Aqui, quando desliga, né, Tati? Joga pra cima, é uma festa. É uma experiência, assim, gente, indescritível, muito bom. Tipo, de meta batida, de tipo, você consegue, de reconhecimento do parceiro, né? No caso do fornecedor que vocês são. Sem... Ô, Tati, uma coisa que eu me lembro, assim, quando a gente fala que a Tati não tem desafios, a Tati teve um câncer de mama no meio de tudo isso. E aí, ela tinha uma meta de 60 mil reais, de 40 mil reais em 2 meses, no primeiro mês. E eu tava ligando com a Ju, falei, pô, Ju, a Tati, né, câncer, vamos baixar um pouco a meta dela, porque, né, difícil. E aí chega a Tati pra gente falar, não, gente do céu, vocês não acreditam. Eu falei, o que foi, Tati? Ela... Lá no hospital, tô vendendo pra todo mundo. A mulher que faz aqui, minha mulher que não, ela me indicou alguém, eu tô vendendo pra todo mundo. Em vez de 40, vamos colocar 60 mil a meta? Aí, assim, Tati, você lidou melhor que isso do que todo mundo, assim, que nem a gente aqui sempre, tentando dar um apoio, preocupado, e você, numa boa, curtindo e, assim, aproveitando as oportunidades que isso acaba aparecendo também. Né? Novas clientes. Não, é sério. Isso eu falo assim, que quando eu ia... Porque quando eu descobri o câncer, eu falo que eu tinha mais medo, na verdade, da químio do que do câncer, né? E aí eu fiz, né, todo um tratamento para entender, foi quando eu comentei um pouco antes, né? Para entender tudo isso, por que aconteceu... surgiu a doença, né? Então, assim, eu aproveitei, falei, para eu fazer minha revolução humana. Assim, eu tive muita sorte, tudo encaminhou da melhor maneira possível. Quando eu descobri, foi rápido, o diagnóstico veio que era maligno, e aí eu já fui encaminhada, eu faço todo o meu tratamento pelo SUS, né? Agradeço ao SUS. E aí eu fui encaminhada para o Hospital do Câncer, que é o Hospital Alfredo Abramo. Foi lá que o Guilherme falou, que aí eram novas clientes. Então, quando elas viram, porque eu uso as semijoias, né? E aí eu fui na minha primeira sessão de químio, eu fiz 14 sessões de químio entre branca e vermelha, né? Que era o meu protocolo. Começava com a químio para diminuir o nódulo, para depois ser liberada para cirurgia, para depois fazer rádio. E agora que eu já tô nessa fase que é a prótese, no caso, né? E aí, na época, eu fui, ela falou, olha, você, que linda, né? Suas peças você vende? E aí eu falei, vendo, vocês têm que ser minhas clientes. Já tirou a maleta do bolso? Aí, no dia, eu não levei minha maleta, gente, né? A minha maleta não é pequena. Então, eu desci tudo, fui pra sessão, foi tranquilo. Aí eu falei, na próxima sessão, que aí eu comecei a fazer sessões semanais, né? Eu trago as minhas peças. E foi assim. Eu levei, a minha sessão ela era na parte da tarde. Então, de manhã eu fazia toda a correria com os meus clientes, de visitas, fornecedor e tudo mais. Eu ia pro hospital na parte da tarde, passava a tarde lá.
tomava meu remedinho, minha vacina, né? Minhas doses de quimioterapia, minhas gotinhas. E aí depois que acabava, eu vendia para todas elas. Todas as meninas, até hoje, elas são minhas clientes, se tornaram minhas clientes, né? E aí eu ainda saía de lá dirigindo, ia dirigindo, saía dirigindo. Teve vezes que eu saí da sessão de químio e coincidiu que era campanha, lançamento de coleção, eu vinha para coleção. É verdade. Então foi muito tranquilo, a quimioterapia, o meu tratamento em si foi... E também tem a energia, assim, né, Tati, que você impõe em todas essas coisas. Não é à toa que você é uma referência, assim, pra mim, pra Vi, até pras meninas aqui, não só por, legal, pra quem chega aqui hoje, a gente fala, tem uma mulher que ganhou 30 mil reais já em prêmio aqui, em dinheiro. Mas isso é pra quem chega. Pra quem acaba te conhecendo, nas reuniões internas, a referência que a gente sempre dá de você é a energia. É acreditar que se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa com energia positiva, otimista, as coisas voltam. E elas voltam mesmo, né, Tati? É a maior verdade isso aí. Foca foca na solução, não foca no problema, né? Eu acho que essa é a questão. Essas meninas que eu tenho contato aqui me perguntam, eu falo assim, gente, igual eu tive um problema com relação a esse golpe, né? Você deixou de acreditar, de vender? Não. Eu tenho pessoas que falam assim, gente, você não tem medo de andar com essa maleta, né? Tipo, é muito dinheiro. Eu falei, não, eu não fico pensando nisso, eu não penso. Você não tem medo de vender para essas pessoas? Não tem medo de postar? Várias pessoas falavam para mim assim, vender na promissória, que tem clientes que compram de mim. Vender assim, por exemplo, postar, as pessoas vão saber que você está vendendo semijoia, não é arriscado, não é perigoso. Eu não penso nisso, gente, eu não foco a energia nisso. Eu penso assim, que são clientes que elas vão comprar, vão se tornar lindas, maravilhosas, que eu estou fazendo o bem para elas, que eu estou levando autoestima para elas, eu acredito nisso, então não é uma coisa que eu não estou vendendo, uma coisa que eu não acredito. E aí eu faço as visitas personalizadas e eu acho que nesse período aí, vamos colocar de 6 anos, teve problemas? Tive, mas não é a minoria, entendeu? Isso aí, Tati. Bem, acho que a energia, a rotina, né, Tati, de você acordar todo dia, tem dia que, né, não é todo dia que é só mil maravilhas, tem dia que você não tá bem, mas você tem que, coloca tua melhor maquiagem, teu melhor acessório e... Bora. E vamos lá. A meta, eu falo que me ajudou bastante, né? Outra coisa, o que você faz? Eu coloco metas assim, divido as metas, né? Então, eu quero vender 50 mil. Eu tenho X de, vamos colocar 10 mil, né? Não sei. Talvez 50 mil, vou colocar 50 mil em 50 dias. Um exemplo. R$1.000 por dia. É isso. E como é que você vende R$1.000 por dia? Qual que é essa rotina aí, Tati? Então, antes, agora meu filho estuda só na parte da tarde, então eu quebrei, né? De manhã eu faço mais eu faço agendamentos, vendas online, postagens, crio os conteúdos, assim. Que é o período que eu tô com ele tá em casa. Aí eu deixo ele na escola e aí eu agendo as visitas normalmente na parte da tarde. Mas tem as exceções, tipo, esses dias eu precisei agendar uma visita na parte da manhã, e aí eu deixei, a gente faz os nossos corre, né? Que vocês sabem como que é, leva na mãe, vai junto, e aí a gente... Ô Tati, uma coisa muito legal que você me falou, quando você vende, mesmo que seja pelo WhatsApp, você faz questão muitas vezes de ir lá e entregar para a pessoa, porque ali pode surgir uma outra venda, ou pelo menos você, né, acaba se aproximando um pouco da pessoa, ela acha legal aquilo. Eu vendo muito assim, agora eu tô tentando vender mais, tô tentando ir para um online, né, gente, vender fazendo tráfego pago, ir para essa parte, mas eu acredito muito ainda na venda presencial, que é o que eu vendo hoje, é que eu quero dobrar. Então, se eu vendo 50, eu quero vender 100, então eu preciso expandir, né? Então, aí por isso que eu tô indo aí fazendo no tráfego pago e pro online. Mas no presencial, eu vendo muito porque, por exemplo, igual eu comentei, se você vai lá, a pessoa, Tati, eu quero um brinco. Já aconteceu somente quando ela não me conhece, quando é a primeira vez. Se você vai na pessoa e ela vai comprar um brinco, aí você mostra, as peças são maravilhosas.
Então, assim, não tem como elas não gostarem. Você coloca nela um brinco, aí você coloca o segundo furo, você coloca um piercing fake, você coloca uma longuinho, você coloca uma choker, monta o look, um mix, ela compra. Então, em vez dela gastar lá 60, 80 reais, ela já gastou 300, 400, 500 agora, E você né? fazendo isso com todas as pessoas, pô, no final a tua venda vai ser 3, 4, 5 vezes maior. Sim. Então, para quem hoje vende 5 mil, de repente, se você começar a fazer isso, você passa de 5 mil para 10 mil com o mesmo trabalho, com a mesma gasolina, com o mesmo tempo, só conseguindo... Fazendo esse atendimento personalizado, esse atendimento. que é um diferencial, porque eu acho que a minha persona, eu falo assim, né, as minhas gatas garotas, elas gostam de acessórios, elas gostam de novidades, mas elas gostam dessa comodidade. São pessoas que não vão, é muito difícil, né, gostam de estar bem vestidas, gostam do acessórios. É você que vai até mas elas não vão, elas não têm tempo, é corrido. Tipo, então eu vendo muito para professores, então eu vou em escolas, eu vou, por exemplo, faço depilação na Dr. Laser, aí as meninas estão todas trabalhando, então são muito profissionais, estão trabalhando. E às vezes eu vou, mas por exemplo, a Tati sai, tem um mercadinho aqui na frente, ela já vende no mercado. Tem uma padaria, uma quadra aqui, ela já vende na padaria. E é engraçado, Tati, que todo mundo gosta de comprar de você. Porque você chega lá, numa boa, você oferece, e claro, né, Tati, não é todo lugar que você oferece que compra, mas assim, se de cada 10, 1 ou 2 comprarem, é já mais um cliente a mais muito que você difícil consegue. a pessoa não comprar, gente, é muito difícil. Que eu cheguei, agendei uma visita, falei, eu tô com peças novas, e a pessoa não pegou um brinco, então não tem como, porque as peças são muito bonitas. Tati, E tem qualidade, né? O que da BAC que você mais utiliza? O que é assim, que tá para todo mundo utilizar? Pra todo mundo que é vendedora BAC, tá escutando, mas pode olha, utilizar. eu sempre utilizo tudo, eu não tenho nada de diferente, não. Exato, é importante falar que o que você vai falar aqui, todo mundo pode fazer. Às vezes não faz por timidez ou porque não entendeu a importância. Que eu você uso usa? muito a venda no parcelado, porque como hoje, por exemplo, se você faz na minha maquininha, eu tenho juros, né? Como pequena empreendedora, né? MEI, nossa taxa é maior. Então aí eles oferecem isso como forma, né, de É um link de pagamento que em vez da Tati passar na maquininha dela, tá lá com a cliente, vai vender R$500 em 3 vezes. Em vez dela passar na maquininha dela, ela manda mensagem pra líder dela, pra Carol. Carol, me faz um link de 500 em 3 vezes. A Carol faz pra ela, a cliente paga. Sem juros. E pra Tati já é debitado aqui os R$500. Já entra como forma de pagamento. Quem fica com o juro é a BAC. É a BAC. E todo mundo pode utilizar isso aí. Isso. Eu uso muito o SOS, né? Eu uso, é uma das coisas que eu uso, porque eu acho que isso de você estar no cliente, e aí o cliente quer uma peça, por exemplo, você está vendendo ali, aí eu tenho uma outra cliente que também quer, e você manda mensagem, você aproveitar esse momento, eu falei que aquele momento mágico da cliente é maravilhoso, então você ligou aqui. O SOS é alguém que fica aqui no nosso estoque respondendo na hora todas as vendedoras que mandam para não perder venda. Importante falar, Tati, que o nosso SOS estava ali com falta de gente, mas a gente já contratou e já tá 100%, viu? Pode voltar a usar. Gente, esses dias eu fiquei sabendo que... Falei, como assim? Cadê o SOS, né? Porque ela falou, Tati, eu não sou mais SOS, porque era a Fer, né? Ela foi promovida aqui. Cadê a Fer? Lógico, gente, eu acho que ficou super feliz que a Fer foi promovida, fico muito feliz com as meninas. Mas eu falei, Fernanda, como assim? Ela, não, Tati, mas fica tranquila que vai dar certo. Porque eu até brincava que parece que a Fer, ela trabalhava pra mim. Porque, gente, eu mandava mensagem e ela respondia. E, assim, imagina, o tanto de representantes que tem, de vendedoras, né? Então, várias pessoas. Não sei se são todas que usam igual eu uso bastante. E é uma mão na roda. Link de pagamento, SOS. As fotos maravilhosas, gente, que eu cobrava muito, porque assim, O que você faz com as fotos? Você posta, manda pra cliente, aí ela já vem pronta, né, Tati? Não precisa ficar arrumando, eu gosto editando. tanto, são tanto fotos na modelo, né, que eu falo que é muito legal, e fotos também no busto, nas peças, fotos das peças e fotos para você fazer como catálogo. Eu adoro, eu faço lista de transmissão, posto no meu grupo VIP, posto nas minhas redes sociais, então assim, e são fotos maravilhosas
que o marketing tira. Eu vivo cobrando. Manda um É, videozinho tá. pra mim. Tá puxando o saco do marketing aí já, né? Não, mas é maravilhoso, gente. Tá pronto o material, né? Então, mas assim, Tati, acredito, tem muita gente que recebe como você, mas acaba não encaminhando. Então, pô, você viu, tudo que a Tati faz, na verdade, é simples, mas não é fácil, né? É uma rotina de todos os dias, você encaminhar para as pessoas, você marcar uma visita, você conversar, você tentar agregar. Poxa, se você agrega um brinco a mais de R$100 em cada uma das pessoas que você vai, no final, isso dá uma diferença muito grande. E eu lembro que também, eu não sei, né, para as meninas que me perguntavam, assim, quando eu queria bater a meta, vender óculos. Óculos. Ah, verdade. Porque era assim, na época era 200, né? 199, né? Assim, 200. Eu vou focar nos 200, porque agora tá 250, 270, 230, tem vários modelos. E são maravilhosos os modelos dos óculos. Então, assim, se você vendeu 10, não sei qual que é a meta de vocês, eu falava assim, gente, sua meta é 5 mil, se você pra ganhar 40%, ainda é isso? Porque eu nem sei mais, gente. Por isso, você vendeu 5 mil para ganhar os 40, que é muito melhor. Se você vende, tipo, 10 óculos, imagina, gente, já bateu praticamente os 5 mil. Não sei se todas podem vender óculos, claro, mas óculos... O óculos, assim, a partir do muito segundo fácil, acerto que é elas alto, podem pegar. né? É alto e, assim, todo mundo sempre gosta de um óculos também, né? Não, e agrega. óculos. É muito mais fácil. Ah, ela comprou um conjunto, um óculos agrega também na venda. Porque os brinquinhos, eu lembro que quando as meninas estavam falando assim, né? Porque, lógico, eu vendo 10, 50 mil, né? Vamos dizer assim, não vou vender 50 mil. Mas você divide lá. Eu lembro que a gente dividindo a meta com outras meninas daqui, ela tinha que vender um brinquinho por dia para bater a meta dela. Acho que em 60 dias, né? Se você vender R$100 por dia, já dá R$6.000. É isso? É isso aí mesmo. Ou seja, Não consegui fazer a conta rápida assim, não. Não. 60 dias. Se você vender 60 vezes 100, dá 6 mil. É isso aí. Então, um exemplo de 100 mil. Se fosse 10 mil, seria ali R$150 por dia em 2 meses. Porque ela tem que dividir mesmo. Ela pegou as peças. E quando a gente Fez divide, o acerto. fica pouco, né? Fica Pô, R$150 por dia. Claro, se você não vendeu hoje nada, amanhã você vende 300. Acontece. Mas sempre tem uma venda grande no meio de tudo isso. Sempre acontece. Faz ações, né? Mas assim, acontece. Tipo, você pegou lá as suas peças. Eu quero vender, a minha meta agora, eu tava ali na recepção esperando, a meta dela era 5 mil da representante ali, né? E aí eu falei, olha, você pega os 5 mil, a gente tem quantos dias até lá? Divide por dia. E gente, quanto que dá 5 mil por dia? dá menos de R$100. Se fosse 6 mil, daria R$100. É essa conta aqui, né? Tati, por último, tem uma equipe inteira que te ama aqui. Você sabe. A recíproca é verdadeira. Gente. A gente, na primeira vez que você bateu os 15 mil, a gente fez um vídeo assim que comoveu um monte de gente, Leôncio, Vitória, todo mundo que participou. Maravilhoso. Nessa etapa. O segundo, a gente ficou uma manhã inteira treinando, caiu o microfone da Ju, a aluna comeu o microfone, prejuízo enorme. E assim, todo mundo queria participar, sabe? A empresa quase inteira... me mataram do coração. Como é que é, assim, também ter uma... Agora falando das meninas, assim, não bate, das meninas, das pessoas que você encontrou aqui dentro, das amigas que você tem aqui dentro, como é que Não, levo pra vida. São minhas amigas, né? Eu acho assim, que independente de baque, eu considero amigas. De verdade, assim, gente que você sai pra tomar uma. Faz tempo que a gente não faz isso, pra falar a verdade. verdade. Se tiver dificuldade, com elas que você conta. Não, esses dias nem sei se pode falar, mas eu falo assim, olha, não quero porque eu tava brava lá, porque é assim, gente, eu quero tudo pra ontem. Pra mim, meu cliente é prioridade. Então tem coisas que eu quero que eles quero que faz milagre, entendeu? E aí acho que foi a Ju, falei, Ju, você para de ficar defendendo a BAC, me ajuda. Não, Tati, não dá, porque era uma questão do banho. E eu, não, vamos dar um jeito. Eu brigo mesmo pelos clientes. E aí e ela falou assim, olha, agora eu esqueço até, né? Porque, como assim? É funcionária. Eu falo, não. Tem que dar um jeito. Mas a BAC, brincando, né, gente? Lógico que tá tudo certo.
com relação, porque os clientes, muitos clientes, né, tem hora que não tá certo, e o que é certo Você é briga por certo, mas eu brigo por eles, eu acho que tá certo dela brigar pela bacana, Claro. tá? Vocês E das defendem a meninas, Bach. assim, que você acabou não respondendo a minha pergunta. Gosta delas? Adoro, as meninas fazem são- parte desse processo? E eu acho que a Bach é o sucesso que é o sucesso hoje, eu acho que, tipo, eu fico muito feliz porque a equipe veste a camisa, né, elas gostam de trabalhar aqui e a gente sente isso, né, assim, é muito bom, porque por exemplo, a minha líder é a Ju, na regra, né? Sim. Mas Deveria ser só uma pessoa que te atendia aqui. Seria, mas não é. Mas cheguei várias vezes, tá? A empresa inteira. Coloco todo mundo doida, perguntando pra um agora, por exemplo, a Ju não tava ali, eu, não, me ajuda, e aí eu vou perguntando, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu me sinto em casa, na verdade, gente, aqui eu me sinto em casa. A gente brincava que antes, eu vinha muito na BAC, também é uma das coisas, né, que eu vinha muito na BAC, que eu falava. Vir aqui fazer troca. Fazer troca, sempre tem, né, trocar e não ter preguiça de vir na BAC, porque eu via também situações assim, é muito longe, não dá, não. Pode vir porque dá bom. E aí eu falo assim que eu falava que eu batia cartão. Eu falava assim, eu sou funcionária da BAC externa, que aí eu vinha, tem que bater cartão, porque eu tava vindo, gente, eu vinha todos os dias. Principalmente nessa época que eu não podia pegar muito. Você podia pegar pouca mercadoria, você vinha e ia. Ia, vendia, acertava, né? Porque tava pra girar. Porque cliente gosta de novidade, né? E aqui sempre tem a sala VIP também, que, né, que sempre que você vier aqui, você pode escolher todas as peças, a gente sempre tem novidade todos os dias. Eu gosto de ser uma mimada, né? Você sabe. Assim. Cara, porque assim, pra você, a Júlia entrega tudo de bandeja, né? Você também vende tudo, vendendo 50, 60 mil por mês, a gente tem que correr atrás de novidades pra você. Tati. Mas as peças são maravilhosas. Alguma mensagem final para quem está assistindo ali que pensa que às vezes não pode, ou que às vezes é muito difícil, ou que às vezes a vida não sorriu para ela? Não, gente, eu até comentei com você, né, que se eu consigo, vocês também conseguem. E eu penso assim, que uma frase que hoje, que é uma frase que vou colocar, pra mim, que tá me direcionando no meu dia a dia, é: nossos sonhos merecem nossa disciplina. Então, assim, os meus sonhos merecem a minha disciplina de acordar cedo, de organizar minha agenda, de visitar meus clientes, de como funcionária mesmo, né? Porque, você não trabalha, né? Você fica em casa, você não tem... E a gente que fica em casa, a gente tem que organizar certinho, né? Tipo, porque senão o dia vai passando, quando você viu, não fez nada. Então, eu acho que se eu puder, né? Não sei, mas é essa situação que os nossos sonhos merecem nossa disciplina. Tati, obrigado, exemplo, uma guerreira, a gente gosta muito de você aqui, além do exemplo como revendedora de sucesso, também como mulher, obrigado por inspirar tanta gente que veio depois de você e também hoje já está super bem aqui, você puxou o barco em muitas coisas na empresa minha e da minha irmã e eu sou muito grato, por isso nunca vou esquecer disso. Eu também sou muito grata por tudo. Esse foi mais um Pod Bach. Obrigado também por você assistir. Valeu e até a próxima.